Extra, extra, extra! Banco Máximo oferece CDB até 12% ao ano! Como assim? 12% ao ano? A maioria estão oferecendo por volta de 5 ou 6%. Esse daí é cilada. E aí, investidor? Será mesmo que é cilada? Como podemos descobrir se é confiável ou não? Já ouviram falar de Basileia e Spread? Bom, eu acho que está na hora de a gente então avaliar essa opção de investimento e desvendar esses termos. E aí, o que acha? Bora lá conferir? Investidor e investidora, quem já se deparou com esta opção oferecida pelo Banco Máxima? Retornos de até 12% ao ano. Nos dias atuais, onde a Selic está na casa de 2%, o retorno oferecido por eles é muito bom, é bom demais. No passado, só para vocês terem uma ideia, nós poderíamos encontrar até 20% ao ano, mas agora não mais. Mas como que eles conseguem esse percentual tão alto? Por que os outros bancos não fazem? E será que é confiável mesmo? Será que vale a pena? Quais são os riscos? Quem é esse banco? Tanta pergunta, né? Eu acho que essa é a dúvida de muitos de vocês, assim como era a minha também. Bom, primeiro temos que conhecer esse banco. Fiz uma pesquisa e ele está localizado na famosa Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, todo cheio de prédios espelhados. Foi fundado em 1973. Como assim, cara? Faz tempo, hein? Já é velhinho esse banco. Cara, pra você ver, filhote investidor, banco tem um monte, tem igual bar. Agora que já sabemos de onde veio esse anjo que caiu do céu, temos que saber se a asa dele realmente está boa, cara, pra voar, senão não vale nada. E para saber se está tudo em ordem, vamos dar uma espiada no índice de Basileia. Investidor, Basileia é o índice que mede a solvência de determinada instituição financeira. Esse índice expressa a relação entre os capitais próprios e os capitais de terceiros dessa instituição. Vou traduzir essa bagaça aí, investidor. É a proporção entre o dinheiro que é da própria empresa e o dinheiro que ela deve para outras pessoas ou entidades. Por exemplo, se ela diz que tem R$100, mas 80 são de terceiros e só 20 é dela, então o índice de Basileia é 20%. E quanto maior for esse índice, melhor. Afinal de contas, ele mostra o quanto do total do recurso é da própria empresa, do próprio banco. Investidor, quando um banco quer dinheiro emprestado, o que ele faz? Um exemplo, ele emite CDB. Então, quando você está comprando CDB, na verdade você está emprestando dinheiro para eles. Então, o CDB ele é parte desse capital de terceiros, ele está emprestado e o banco está devendo para alguém. No caso, você. Só que o banco ele só vai te pagar mais caso você deixe esse dinheiro por mais tempo e invista uma quantidade maior. É um risco-benefício. Mas vem cá, voltando sobre a Lucicleia. Ela existe desde 1988 e não é made in Brasil não, cara. Esse é um plano global padronizado para as instituições bancárias a nível mundial. Eu não vou me aprofundar nessa questão de como iniciou a Basileia, porque não vai agregar. O importante mesmo é você saber onde encontramos esse trem. Ufa! Vamos lá, papai Urso, coloca na tela aí. Este é o site, pessoal, Banco Data. Aqui ele traz pra gente todas as informações sobre o banco. O que você tem que fazer? Digitar o nome do banco que você está buscando e aí você clica aqui do lado e ele vai abrir todas as informações, um resumo, por exemplo, do último balanço e todos os dados sobre a instituição bancária. Pessoal, e o que eu fiz aqui? Eu abri duas telas, tá? Eu abri uma do Banco Itaú e a outra do Banco Máximo. E por que eu fiz isso? Para a gente ter uma referência, uma comparação. Afinal de contas, não adianta nada a gente olhar o Banco Máximo e ver, por exemplo, que ele tem um faturamento de 13 milhões e eu não sei se isso é muito ou é pouco. Então, bora lá explicar. Na parte superior, então, pessoal, nós temos aqui os dados do Banco Itaú, ok? E na parte inferior do Banco Máxima. Bom, vamos lá. Olhando aqui o Banco Máxima, que é o foco do nosso vídeo, você tem o resumo do último balanço. E aqui, então, o famoso índice de Basileia. Vocês podem notar aqui que o índice de Basileia está em 12%. E você tem aqui como se fosse uma espécie de um contagiro. Então ele está no amarelinho, ele está quase chegando no verde. Mas vem cá, será que isso é algum tipo de problema? Vamos olhar o Itaú só como referência? Cara, o Itaú também está aqui no amarelinho, e está 13,3%. Muito próximo do Banco Máxima. Agora,
Outro ponto muito importante quando se for avaliar um banco, a saúde financeira, é a questão do índice de imobilização. Você tem aqui o índice do Banco Máxima, de 38,3%, e o índice de imobilização do Banco Itaú, de 22,2%. E o que é o índice de imobilização? Basicamente, pessoal, é o quanto de dinheiro disponível tem o banco para honrar com seus pagamentos. Por exemplo, do que adianta eu ter $1 bilhão, mas é $1 bilhão em terras, em propriedades? Se eu tiver que pagar alguém, eu vou ter que vender a terra, isso leva tempo e eu não vou conseguir pagar ninguém. Então é importante ter esse número, quanto menor for esse número, melhor. Aqui no caso, nós temos os dois comparativos, que o Banco Itaú está dentro da zona verde, de 27%. Já o Banco Máxima, ele está dentro da área verde, porém muito próximo do amarelo, mas não é um problema. Então, investidor, você tem sim que avaliar o índice de Basileia e índice de imobilização, é muito importante. Mas já aproveitando que eu estou aqui com a tela aberta, olha que interessante, o Banco Máximo na parte inferior, quando ele publicou o seu balanço, foi em março de 2020, ele apresentou um lucro de 13,2 milhões de reais. Cara, é muita coisa. Agora, será que realmente é muita coisa? Dá uma olhada no Banco Itaú, 3,4 bilhões de reais. Isso sim é muita coisa. E aí você tem aqui o número de agências, 3.015 agências do Banco Itaú, contra 6 agências do Banco Máxima, número de pontos de atendimento, contra 1 do Banco Máximo, que é justamente o endereço que eu falei para vocês. Enfim, pessoal, nesse site do Banco Data, você pode inclusive, pessoal, encontrar um histórico dos últimos lucros, dos últimos anos que os bancos obtiveram. Mas Douglas, eu consigo ver o histórico também do índice de Basileia e o índice de imobilização? Assim como o lucro que obteve o banco, você também consegue ver o histórico desses dois índices. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, o Itaú e o Banco Máximo, comparativo. O Banco Máximo, pessoal, está em 12%. E o índice de imobilização, 38,3%. Bom, assim como vocês já viram, o índice de Basileia do Banco Itaú e o índice de imobilização do Banco Itaú estão muito próximos hoje do Banco Máxima. Porém, nem sempre foi assim. Se vocês pegarem o restante dos outros anos aqui, olha, 2017, 2018, 2019, até 2019, o índice de Basileia do Banco Máxima era muito arriscado, muito próximo de zero. Ô, investidor, eu pesquisei muito sobre esse banco e vi muitas pessoas em fóruns criticando, cara, essas informações que eu estou mostrando para vocês. Só que é o seguinte, primeiro ponto, em fórum vai ter qualquer filhote de investidor indo lá comentar, então não pode se levar em referência o que eles estão dizendo. Segundo ponto, era um comentário de 2013, quando o banco estava passando por uma situação difícil, assim como eu mostrei para vocês no índice de Basileia. O histórico naquele momento não era bom. Porém, o banco agora, em final de 2019, ele passou por uma transformação, com inclusive a troca total da governança. E tudo isso, pessoal, sendo supervisionado pelo Bacen. Me parece que está causando um tipo de efeito. Afinal de contas, ambos os índices melhoraram. Por falar em índice, é importante que vocês saibam que o Bacen recomenda que o índice de Basileia seja no mínimo 11%. E hoje o Banco Máxima está atingindo esse percentual. Com relação ao risco, a gente sabe que sim, cara, existe risco ao investir em CDB. Eu acabei de mostrar para vocês. Por mais que seja um risco reduzido, seja investimento em renda fixa, é protegido pelo FGC, sim, existe esse risco. E é importante se ater a esses detalhes. Ah, Douglas, mas é raro um banco quebrar? Ah, é? Então olha essa listinha aqui, pessoal. Nos últimos 22 anos, 23 bancos quebraram. É mais de um por ano. Ah, Douglas, mas ele é protegido pelo FGC? Não, sem sombra de dúvida. E isso, claro, que traz tranquilidade pra gente, pessoal. Mas é um estresse necessário. E outra coisa, o dinheiro do FGC não é infinito. Até 2019, ele tinha 52 milhões de reais disponíveis para pagar o tipo de seguro. Isso, pessoal, correspondia a 2,39% do total do sistema financeiro do Brasil. Ou seja, se todos os bancos quebrassem juntos, ele só ia pagar 2,39% do total. E outra, o pagamento pode levar até 90 dias. Mas olha, deixando o terrorismo de lado, isso é muito improvável que ocorra. Em 2008, por exemplo, tivemos a crise subprime e estamos todos aqui hoje. Olha uma informação importante, 85% do sistema bancário hoje estão nas mãos de 5 instituições.
Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa e Santander. Cara, esses bancos dificilmente quebrarão. Os outros bancos, se quebrarem, sim, o FGC dá conta, ele cobre, dá conta do recado, não tem problema nenhum. Ah, Douglas, mas e aí? É confiável ou não? Eu posso investir ou não? Bom, minha resposta é a seguinte, pessoal. O governo não pode te garantir isso. A governança do banco, tampouco. Por que eu iria garantir isso para você? Cada um tem que ser responsável pelas suas escolhas. O que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas dados do que eu encontrei e dados reais, sem nenhum viés. Eu não quero falar para você que o banco é bom e também não quero falar que o banco é ruim. Afinal de contas, eu não estou sendo patrocinado por esse banco, tampouco pelas corretoras e tampouco pela Heineken aqui, cara. Se bem que não seria uma má ideia não. Bom, mas qual que é a minha opinião pessoal? Não invisto. Não é pela questão de existe risco ou não. Galera, eu invisto na renda variável, ou seja, a questão de risco para mim não me afeta tanto, não me paralisa. A minha questão aqui neste caso, por que eu não invisto no Banco Máximo, é por conta da liquidez. É um investimento de 7 a 10 anos que eu vou deixar o dinheiro lá, é muita coisa. E nesse período de tempo, esses 12% pode ser corroído pela inflação. Hoje a inflação está baixa, mas por exemplo, se daqui 5 anos a inflação atingir esses 10 e 12%, do que adiantou deixar meu dinheiro parado lá? Tá escutando? Então assim, este é outro risco que existe quando você faz um investimento em renda fixa, onde você tem um prazo para você fazer a retirada. Nesse caso, como é um CDB pré-fixado, eu não consigo mudar isso depois. Se a inflação subir, passar dos 12%, cara, eu acabo perdendo dinheiro e não posso resgatar esse investimento antes que o prazo vença. E aí, investidor e investidora, o vídeo foi útil para vocês? Vocês tinham ideia sobre tudo isso que trouxemos hoje, todas essas informações, Basileia e tudo mais? Se ainda não é inscrito, se inscreva. Trazemos sempre conteúdos importantes para o seu conhecimento e para ajudar você na tomada de decisão acerca de investimentos. Vamos lá, deixa o seu like, aquele tapa no pé da orelha do sininho cagueta e aquela pressão no like. Deixa aqui então aquele bom e velho convite de sempre. E aí, bora investir?